Agora é especial, fala aqui sobre as possíveis causas para o acidente. Foi gelo, acúmulo de gelo? Foi um dano estrutural que havia na cauda do avião alguns meses atrás, que teria sido consertado? Houve imperícia por parte do piloto? Os especialistas agora vão falar, para tentar esclarecer de fato o que aconteceu. Reportagem. Uma imagem impressionante. Um raro flagrante de um avião despencando. Que isso, velho? Um acidente que chocou o Brasil. Que isso, irmão? E que vitimou 62 pessoas. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! O Domingo Espetacular ouviu especialistas que analisaram as imagens da queda do avião e o clima no momento da tragédia. Havia indicação séria de formação de gelo naquela região. É provável que tenha sido isso, mas não é certeza. O objetivo não é ter uma resposta rápida. O objetivo é entender o que aconteceu para evitar coisas assim no futuro, e é assim que a aviação funciona desde sempre. O modelo ATR 72500 de fabricação ítalo-francesa tem capacidade para 68 passageiros. A sigla ATR significa Avião de Transporte Regional. O modelo é muito usado para pouso em pistas mais curtas. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, disse que a aeronave se encontrava em condição regular para operar, com certificados de matrícula válidos, e que os tripulantes estavam devidamente licenciados. Cuidado de explodir, meu, cuidado! Depois da tragédia, teve início o desafio de entender o que houve no interior de São Paulo. A certeza que se tem até agora é a forma como a aeronave caiu, porque está gravado. Chama-se parafuso chato. O parafuso chato faz com que o ar que passa pelas asas, que deveria estar passando nesse sentido, para a asa poder voar, que a gente chama de gerar sustentação, ou seja, ela consegue fazer o avião levantar, o ar vai estar passando mais nesse sentido vertical. E nesse sentido vertical, a asa não voa. O problema é por que o avião mergulhou desse jeito. O que a gente viu é um avião que perdeu força. A gente viu o avião caindo em parafuso chato. Por que ele entrou naquela situação é o que a gente não sabe. Uma das hipóteses é que o avião sofreu um stall, na linguagem técnica, ou seja, perdeu sustentação. O stall é exatamente o momento que essa camada de ar se desprende da parte de cima da asa, turbilhona e a asa deixa de gerar sustentação. Se ela deixa de gerar sustentação, o que é a sustentação? É ela voar. Se ela deixar de gerar sustentação, ela cai. Para este engenheiro aeronáutico e professor universitário com 50 anos de experiência, o gelo pode ser um dos fatores para essa queda. Meu Deus! Quando forma gelo na borda de ataque, na frente da asa, essa superfície ela deixa de ser regular e lisa e passa a escoar ar turbulento, e o que faz com que o avião perca a sustentação. Pela sua experiência, então, o gelo foi preponderante, esse problema. Se aconteceu o gelo, é preponderante. É a causa mais aparente, basicamente em função de informações recebidas do pessoal de meteorologia e de outros pilotos que voaram naquela região, naquele horário. A formação de gelo, segundo o professor, pode acontecer em regiões quentes ou frias do planeta e está ligado à presença de nuvens. Lá em cima, não vamos esquecer que quanto mais a gente sobe, mais frio fica. Formação de gelo é umidade no ar. Se você tem grande umidade no ar e ponto de congelamento e o gelo encontra um catalisador, que é uma asa, gruda na asa e forma o gelo. O gelo é água, você tem que ter umidade. Então esse é o ponto. Por que a gente tem formação de gelo em cúmulos nimbus, aquelas grandes nuvens? Aqui está cheio d'água lá dentro.
Segundo o professor, os pilotos devem buscar desviar dessas nuvens e mudar a direção. Mas é preciso saber o que de fato aconteceu no acidente do interior de São Paulo. Assim como é necessário verificar se os sistemas de aquecimento das asas para impedir o congelamento e os sistemas de quebra de gelo funcionaram. É raro de acontecer. Numa aviação comercial regular é muito raro. Talvez, eu estou há 45, 50 e poucos anos na aviação. Eu não me lembro de ter visto isso acontecer. Filmado é a primeira vez que eu vejo. O engenheiro conta que é muito difícil o piloto reverter a situação numa queda dessas em parafuso chato. A única maneira de você tirar um avião de um parafuso chato é você mudando o CG, o centro de gravidade do avião. Naquele caso, teria que levantar todo mundo e ir para frente do avião, o que naquela condição era impossível fazer. A queda do avião em Vinhedo entra na lista das grandes tragédias aéreas brasileiras. É o maior acidente de avião comercial no Brasil desde 2007, quando um avião da TAM matou 199 pessoas ao se chocar com um prédio durante uma tentativa de pouso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Em 2006, um jato bateu num Boeing da Gol, na divisa do Pará com o Mato Grosso. 154 pessoas morreram. O jato conseguiu pousar em segurança. A Força Aérea Brasileira informou no fim de semana que o CENIPA deve divulgar um relatório preliminar da investigação nos próximos 30 dias. A apuração da aeronáutica não tem a mesma função da investigação da Polícia Federal, que é apontar responsáveis. O trabalho do CENIPA consiste em identificar problemas, sugerir possíveis correções e levar isso às companhias aéreas e às fabricantes das aeronaves, na tentativa de evitar novos acidentes. O modelo ATR 72500, o mesmo que caiu em Vinhedo, já sofreu panes pelo mundo. Em 2018, uma aeronave caiu nas montanhas do Irã, deixando 66 mortos. No ano passado, um avião desses caiu no Nepal. 72 pessoas estavam a bordo. Ninguém sobreviveu. A escritora e jornalista Daniela Arbex viajou na mesma aeronave na véspera do acidente em Vinhedo. E ela flagrou problemas dentro do avião. Saí de Ribeirão Preto até Guarulhos e de Guarulhos eu fiz a conexão para o aeroporto regional da Zona da Mata. Em todos os dois trechos, o ar-condicionado não funcionou. Neste vídeo, a Daniela registra o momento que um dos passageiros chega a tirar a camisa de tanto calor. No trecho entre Guarulhos e o aeroporto regional da Zona da Mata, o aquecimento foi maior. O diretor executivo da Voipaz, Eduardo Busch, lamentou o acidente. Nesse momento, nossos esforços estão direcionados, em primeiro lugar, para o apoio, acompanhamento e assistência às famílias desses passageiros, para auxiliar de todas as maneiras que forem possíveis nesse momento que a dor devasta a todos nós. E disse que a companhia colabora com as investigações. A prioridade também está na contribuição efetiva junto às autoridades, junto ao CENIPA, com o objetivo de esclarecer o mais breve possível as causas dessa ocorrência. A nossa tripulação era experiente, competente e totalmente apta para realizar seu trabalho. A investigação aeronáutica sobre acidentes não anda na mesma rapidez que algumas expectativas, nem será capaz de amortecer a dor das famílias de passageiros e tripulantes. É um quebra-cabeça importante, mas com muitas possibilidades de resposta. O objetivo não é ter uma resposta rápida. O objetivo é entender o que aconteceu para evitar coisas assim no futuro, e é assim que a aviação funciona desde sempre. É ter uma resposta certa. Uma resposta certa, se ela existir, porque pode ter investigação que termina como inconclusiva. E a questão é, era gelo realmente? E esse gelo não foi identificado? O piloto sabia que tinha gelo e mesmo assim quis continuar com o voo? Ou era um dano estrutural na aeronave, que ainda nós não sabemos? São perguntas que vão ser respondidas por essa investigação do CENIPA, que, como o especialista falou, pode não dar em nada, pode ser inconclusivo. As famílias precisam saber disso. As pessoas que dependem do transporte aéreo precisam saber disso.
Então a gente tem que ter claramente essa investigação para que se coloque aí um ponto final nessa história. Já tem a reportagem do Wesley, feita em Nova Fátima, falando dos familiares da Radassa e do Leonardo, casal de lá que estava na aeronave, que infelizmente também foi vítima dessa tragédia. Meio-dia 42. E daqui a pouquinho vou